graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para com todos aqueles que estão conectados nesse vídeo. E nessa feita nós queremos ler a palavra, meditar na palavra, possamos assim ouvir a voz de Deus e também falar com o nosso Deus. Desde já quero agradecer pela liberdade que você nos concede de poder falar contigo. E que o próprio Senhor Jesus Cristo possa estar falando com você nesta feita. Vamos estar orando e logo em seguida lendo a palavra e meditando na palavra. Este é o terceiro sermão que estamos fazendo nos Salmos de número 107. Hoje é intitulado Benefícios das Angústias para com os servos de Deus. Parece estranho falar de benefícios nas tribulações, nas angústias, mas é real. E nós queremos olhar isso a partir do Salmo de número 107. Portanto, hoje é o terceiro sermão, a terceira leitura desse Salmo, do verso 1 até o verso de número 32. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou das mãos do inimigo. E veja aqui você, enquanto vamos lendo, quantas tribulações estavam nas mãos do inimigo. E congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar a cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia-lhes neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa, e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições, em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que eles abateu com trabalhos o coração, caíram, não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, estes também clamaram ao Senhor, e Ele os livrou nas suas tribulações. Tirou-os das terras, das trevas e da sombra da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos ou perversos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios, culto, adoração, de ações de graças, e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas acalmaram. Então se alegraram com bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no
também na assembléia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Queridos, aqui o nosso tema hoje é benefícios nas angústias para com os filhos de Deus, para conosco, que somos servos do Senhor. Na verdade, todo ser humano, todos nós, servos de Deus ou não, passamos por angústias, passamos por aflições, passamos por tribulações. Todos nós passamos por essas situações. Mas o que queremos extrair hoje da palavra do Senhor, e que esse é um salmo que fala de angústia o tempo todo, das pessoas que foram levadas ao cativeiro, que estiveram 70 anos no cativeiro babilônico, e agora ao retornar estão tratando, glorificando, exaltando, sacrificando a Deus, porque Deus os livrou daquele cativeiro, Deus os livrou das suas angústias. Muitos passaram fome, muitos presos como cão, em corrente, em ferrolhos, em grilhões, e agora estão glorificando porque o Senhor os libertou. O primeiro benefício que queremos elencar aqui é a correção. Todos eles foram corrigidos. E nesse capítulo faz-se citação à peregrinação do povo no deserto por 40 anos, quando passaram por muitas angústias, aonde muitos, ou todos, exceto Josué e Calebe, morreram, toda aquela geração que saíra do Egito. Isto porque era um povo murmurador contra Deus, um povo reclamão. Nós não devemos ser murmuradores nem reclamões diante do nosso Deus. Também faz citação, portanto, ao cativeiro. Este cativeiro que foi terrível. Muitos foram levados cativos em grilhões, como diz o texto, em correntes, e aqueles que não foram levados escravos para a Babilônia, muitos deles espalhados por diversas partes do mundo, pelo rei da Babilônia. Mas também nós lemos como registro o profeta Jeremias, por exemplo, em Lamentações 4:10, fala que mães daqueles que ficaram, passaram tremenda fome, muita fome. Isso foi profetizado por Ezequiel, conforme o capítulo 5, verso 9 e 10, de que seriam eles, por causa das suas iniquidades e pecados, espalhados por todo o mundo, e de que também passariam fome. E ali em Lamentações 4:10 nos diz que chegou a fome ao ponto de que mães cozinharam seus próprios filhos. Isso se repete, essa citação também, esse registro no capítulo 2 de Lamentações. Chegaram ao ponto de comer próprio filho, a mãe comendo o filho, cozinhando o filho, literalmente de fome. Situação terrível, que eu acho que faz a nossa pandemia aqui ser fichinha. Por pior que seja o momento que estamos vivendo, e estamos vivendo um momento crítico na história da humanidade e na história do nosso Brasil. A fome era tremenda em Jerusalém. A cidade ficou em monturros, em ruínas, em destruição. Tudo. Grande sofrimento. Deus estava metendo a vara no seu povo, o disciplinando, corrigindo para que pudessem voltar-se para Deus. Eles que abandonaram, conforme diz o salmista aqui no Salmo 107, o conselho do Altíssimo, eles que desprezaram a palavra do Senhor e agora estavam sendo disciplinados. E como bem diz a Escritura, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em Hebreus capítulo 12, versos 6 a 8, nos diz que Deus corrige o filho, todo filho que ele recebe. Todo filho, porque todo filho falha, todo filho erra, e todo filho precisa ser disciplinado. E Deus corrige o filho a quem ele ama. Se alguém não é corrigido, não é disciplinado, é porque não é filho, é porque não é amado. Deus corrige para o nosso próprio bem, para que não caminhemos rumo às chamas acesas do inferno. Por isso o salmista no Salmo 119, verso 7 nos diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição,
para que eu aprendesse os teus decretos. É fato que nem toda aflição, nem toda angústia, nem toda tribulação é resultado de pecado, como por exemplo, no caso de Jó, não foram resultado de pecado, mas no caso dos israelitas eram, e muitos de fato sofrem por causa de pecado. Deus que os ama, quando é verdadeiramente filho, Deus então os disciplina para que sejam assim, disciplinados, corrigidos, exortados e retornem para Deus. Porque o sofrimento desse mundo é passageiro, mas o sofrimento no inferno é eterno. Este mundo é o único céu que os mundanos conhecem, porque aproveitam dos prazeres desse mundo. Mas é o único inferno que nós conhecemos, porque na eternidade estaremos com Deus, enquanto eles estarão na eternidade no inferno. E para que nós, servos de Deus, não venhamos a ir para o inferno, é que Deus nos disciplina para salvar a nossa alma. Conforme diz a palavra, é melhor entrar no céu sem um olho, é melhor entrar no céu sem a mão, sem o pé, mas entrar no céu que ir com o corpo inteiro para o inferno. O salário do pecado é angústia, é sofrimento, é tribulação, é morte. E a ideia de morte em Apocalipse 21, chamado segunda morte, é como que ânsia da morte, uma ânsia que tem começo, mas que nunca termina. E portanto, Deus, que é bom e misericordioso, nos disciplina e nos corrige, para que nós possamos não entrar nessa morte, nesse caminho de morte. E por isso, a correção, a disciplina é uma benesse, é uma bênção de Deus para as nossas vidas, quando estamos sendo disciplinados e corrigidos. Um segundo benefício das angústias, das tribulações para nós, é o amadurecimento. À medida que aquele povo sofreu 40 anos ali no deserto, em caminhada, e que esse capítulo faz lembrança desse ato, à medida que aquele povo sofreu 70 anos de cativeiro babilônico, aquele povo disciplinado amadureceu. Aquele povo agora que está cantando aqui este hino, esse saltério, está, portanto, amadurecido pelo sofrimento que passou. A palavra do Senhor é no livro de Tiago, capítulo 1, os versos 2 a 4, nos diz a palavra do Senhor lá em Tiago, assim. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O sofrimento, a angústia, as tribulações, são nelas que nós crescemos, são nelas que nós amadurecemos, são nelas que nós somos aperfeiçoados, amadurecemos a nossa fé. Eu costumo dizer que a fé se materializa nesses momentos, se materializa na prática dos acontecimentos, e são nos momentos mais difíceis que mais somos desafiados a exercer a nossa fé. É o amadurecimento do nosso relacionamento com Deus, porque são nesses momentos complicados e difíceis que nós sentimos a necessidade da interação com Deus, de nos relacionar com Deus, de nos aproximarmos mais de Deus, que sentimos o quanto somos impotentes, incapazes em situações que não sabemos como resolvê-las, e então nos colocamos na maior dependência de Deus. E aí nos humilhamos diante de Deus, sabendo que tal dificuldade transcende a nossa condição, mas quando achamos que temos tudo sob controle, muitas vezes vivemos como se não dependêssemos de Deus, e é necessário como que Deus dá um puxão no tapete, um susto, e assim possamos, para nos acordar e nos despertar, que precisamos dele, que carecemos dele, que precisamos da comunhão com ele.
é um amadurecimento no nosso relacionamento com Deus. O amadurecimento também da nossa sabedoria, de um conhecimento a priori para um conhecimento a posteriori. O conhecimento a priori é quando, por exemplo, você passa de carro em uma rodovia e você olha e você vê que ali tem uma floresta, mas você nunca foi naquela floresta, você nem sabe que tipo de árvores tem naquela floresta, que tipo de vegetação tem no solo daquela floresta. Diferentemente de alguém que ali mora e que anda todos os dias entre aquelas árvores. Esse tem um conhecimento posterior. É o exemplo de Jó, quando ele mesmo diz no capítulo 42, versículo 5, depois de passar por tremendas tribulações e angústias, de estar às portas da morte, como esses irmãos aqui do Salmo 107, e então Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Jó conhecia o Senhor num conhecimento a priori, mas agora Jó experimentou um conhecimento a posteriori. Jó agora conhece a Deus de fato no exercício da sua fé, que ele exerceu durante a tribulação e a angústia que passou. É um amadurecimento na santificação que ocorre e que ocorreu com esses irmãos do Salmo 107, durante a angústia em que viveram, e que nós também amadurecemos na nossa santificação para com Deus poderoso durante as angústias em que passamos, porque é ali que levantamos clamores diante do Senhor. Confesso que nunca vi tantas igrejas conclamando jejum comunitário como agora. Em toda a minha vida nunca vi como agora. Por quê? Porque estamos vivendo dias de pandemia, dias difíceis, com muitas famílias enlutadas e muitos irmãos adoentados. É na tribulação e na angústia que muitos se voltam para o Senhor, e infelizmente alguns só se voltam quando Deus pesa a mão sobre. E não, repito, não estamos dizendo que todo problema é resultado de pecado, não. Ao exemplo de Jó, todavia, há muitas angústias, sim, que são trazidas por causa das iniquidades, dos pecados dos seres humanos. É na angústia que crescemos, que amadurecemos na sabedoria, porque ali que ocorre a ortopraxia, ou seja, a prática de todo o nosso conhecimento bíblico. Hebreus capítulo 5, versículo 8, chega a dizer que o próprio Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, aprendeu a obediência pelo que sofreu. É óbvio que está se referindo ao homem Jesus Cristo, ao ser humano, que se fez carne, que viveu como homem, que nasceu de mulher, que viveu como homem, cresceu como homem, morreu numa maldita cruz, no pior tipo de morte possível, como homem. E como homem ele nos representa diante de Deus. O segundo Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo, aprendeu a obediência enquanto homem pelo que sofreu. Ele cresceu, ele amadureceu. É um amadurecimento no trabalhar as nossas deficiências e nos aperfeiçoar diante de Deus. Os que estão cantando este salmo, o Salmo 107, estão agora glorificando ao Senhor pelas angústias que passaram, porque eles viram o remover dessas angústias por Deus em suas vidas e se voltaram para Deus. Infelizmente, alguns, mesmo passando por angústias, continuam no mornismo, continuam no friismo, continuam distantes de Deus e não se voltam com temor e calor e fervor para Deus. Em terceiro lugar, que eu quero aqui destacar, o benefício das angústias para com os servos de Deus é o espírito agradecido. Observe bem, agradecidos por quê? Esses irmãos do Salmo 107 estavam agradecidos pelo livramento que Deus os dera da fome, pelos livramentos que Deus os dera da escravidão, pelos livramentos que Deus os dera da morte. Estiveram à sombra da morte, estiveram às portas da morte, mesmo aqueles que eram servos do Senhor, mas que sofremos também as consequências por causa da iniquidade
e da pecaminosidade dos pagãos, porque vem o sol sobre os bons e os maus, vem a pandemia sobre os maus, sobre os bons e os maus. Nós também sofremos quando vem a guerra, vem sobre todos que estão naquele país, e os remidos do Senhor, que consta nos primeiros versos, também sofreram essas situações. E aqueles, os demais, que vão constar até o verso 32, eles que se converteram durante as tribulações e se voltaram, e agora a todos remidos do Senhor, glorificando na casa do Senhor, agradecidos porque o Senhor os salvou das suas angústias. Se eles tinham motivos para glorificar o Senhor, e nós, servos do Senhor hoje, que Deus nos tem preservado a vida e nos livrado, Deus nos tem sustentado, mas muito mais do que isso, Deus nos tem salvado não de um cativeiro do Egito, de 400 anos de escravidão que o povo de Israel ali ficara, não do cativeiro babilônico, mas Deus nos tem livrado do cativeiro eterno, que são as chamas acesas do inferno, onde o fogo não apaga e o verme da vida não morre. Aonde, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados e nos libertando de todos os nossos pecados, temos razão muito maior para glorificar com intensidade e incessantemente na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Espírito agradecido por visualizar que Deus tem agido em nossas vidas. Deus não nos tem deixado desamparados. Deus tem cuidado das nossas vidas. Muitas vezes, quando tudo vai bem, não vemos Deus agir, não visualizamos o agir de Deus. Quando tudo vai bem, começamos a pensar que quase que não precisamos de Deus. Começamos a tocar a vida, tudo está bem, e cessamos de glorificar com a intensidade quanto se deve glorificar a Deus. Diz a Bíblia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos 8, 28. E aqui no Salmos 107, o verso 42 e o verso 43, nos diz a palavra do Senhor que eles sacrificaram, eles glorificaram. E diz assim o verso 42, 43, os retos veem isso e se alegram, mas os ímpios por toda parte fecham a boca. Os retos glorificam, os servos do Senhor, os remidos do Senhor glorificam, mas há muitos, inclusive religiosos, que não se importam em glorificar. Estar na igreja não estar na comunhão do povo de Deus, como esses aqui estavam, Assembleia dos Santos, Assembleia do povo de Deus, cantando esse hino, esse saltério, ou não estar, para muitos não faz diferença, não sentem essa necessidade, na verdade estão mortificados por dentro, porque é magnífico, e é dever nosso glorificar o Senhor, e sentimos necessidade disso, porque conhecemos a grandiosidade das maravilhas de Deus sobre as nossas vidas. E o verso 43, que também é um verso que repete no livro do profeta Oséias, também o diz quem é sábio entende estas coisas, e considere as misericórdias, a bondade, a graça do Senhor. Quem é sábio, quem é servo de Deus é sábio, e reconhece as maravilhas do Senhor sobre a sua vida. Quando sou fraco, quando somos fracos, quando estamos na angústia, aí é que nós somos fortes. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10, ele nos diz, então o Senhor me diz, Paulo dizendo que Deus o diz, a minha graça te basta. Paulo está dizendo isso porque por 3 vezes tinha pedido a Deus para cessar a angústia que ele tinha de um espinho na carne, mas o Senhor responde para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando somos fracos, reconhecemos que somos fracos, reconhecemos que não podemos, reconhecemos que não conseguimos, então Deus opera em nosso lugar. Ele, juntamente com o problema que enfrentamos, com a tribulação que enfrentamos, Ele opera e nos dá a vitória. Ele é por nós. Mas quando pensamos que está tudo bem, então costumamos agir por conta própria, caminhar com nossas próprias pernas, e assim acabamos fracassando. Mas quando reconhecemos que precisamos de Deus, o evocamos e também o adoramos, em tudo damos graças, então Deus é por nós. E se Deus é por nós, diz o apóstolo, quem será, o que será contra nós? Mas também digo, se Deus for contra alguém, quem será ou quem poderá socorrê-lo? De forma que a angústia é a escola de Deus para nós, seus filhos, para nós, seus servos. É na angústia que Ele nos trabalha. A angústia, o sofrimento, a tribulação acaba sendo uma bênção para as nossas vidas, porque funciona como um corretivo muitas vezes para nós. Funciona para nos dar amadurecimento e funciona também para nos dar ainda mais um reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos e nos dá um espírito agradecido. Espero que Deus não precise enviar a vara sobre você, sobre a sua casa. Espero que Deus não precise enviar a angústia sobre você, para você se levantar com fervor e glorificar, e o buscar diariamente, em oração, sem cessar, reconhecendo que só Ele, mais Ele é Deus. Jesus Cristo nos diz em Lucas 9, verso 23 a 26, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, diga não para você mesmo. Isso não é fácil, negar algo que tanto você quer e negar para você mesmo. Negue-se a si mesmo, venha e siga-me. E ele continua dizendo, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem se dispuser a perder a vida por amor a mim, ganhá-la-á. Portanto, queridos, se vivermos em função desse mundo, em função da nossa vida, em função somente das coisas materiais, de conquista, de ter, de ser, de fazer o futuro, acabamos perdendo a nossa vida. Porque essa vida é 80, 90, é canseiro, enfado, é morte, mas a eternidade é para sempre, e essa é a verdadeira vida. Invista em tesouros nos céus, onde ladrão não pode roubar, em tesouros nos céus, para a eternidade. Não é errado investir nessa vida, mas não podemos priorizar as coisas dessa vida e deixar Deus em segundo lugar. Ele não aceita a varanda da casa de ninguém, Ele só aceita o centro da sua vida, ou nada. Ou somos servos de Deus de verdade, ou é tudo uma fachada. O único inferno que os filhos de Deus, que nós conhecemos a este mundo, porque nesse mundo temos aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis também. E nesse mundo passamos por aflições. Este mundo é o nosso inferno, mas ao partirmos desse mundo, atravessando a porta da morte, ou na volta de Cristo, se estivermos vivos, estaremos com Ele numa festa indizível, inimaginável e eterna, que jamais se findará. Mas aqueles que vivem em função de si mesmos, neste mundo, religiosos ou não, membros de igreja ou não, estão investindo errado, estão fazendo um investimento equivocado, porque o único céu deles é este mundo, os únicos prazeres que conhecerão é neste mundo, porque na eternidade estarão longe de Deus. E muitos dirão, conforme diz a Escritura, Senhor, Senhor, mas, e alguns dirão, até fiz milagre em teu nome, mas Jesus diz que há de dizer para esses, nunca vos vi, não os conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
porque investiram em si mesmos nesse mundo e não em Jesus em primeiro lugar. Concluindo, portanto, essa reflexão, nós vimos aqui a bênção das tribulações, a correção, o amadurecimento e o espírito agradecido. E nós devemos viver na presença do Senhor, evocando, buscando e amando o Senhor, dia após dia. Que Deus abençoe as suas vidas. Quem são esses que rendem graças ao Senhor? Somos nós, servos do Senhor. Oremos, concluindo assim este vídeo. Pai querido, 3 sermões o Senhor nos deu nesse salmo. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E sabemos que muitas outras lições ainda podem ser daqui extraídas, porque a tua palavra é como uma mina que não para de jorrar. Obrigado pela tua palavra para conosco. E nós que a ouvimos, possamos guardá-la na mente e no coração e vivê-la no nosso dia a dia. Que não seja apenas uma teoria, mas que seja assim praticada em nossa vida. Abençoe a cada um que está conectado a este vídeo. Que cada um receba a bênção do Senhor, Deus Todo-Poderoso, especialista nos impossíveis, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos apóstolos, nosso Deus. Que o Senhor abençoe a cada um que nesse momento abre a mente para receber a palavra do Senhor. Que o Senhor os abençoe segundo as suas necessidades e realidades, e nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Também nesse momento consagramos ao Senhor os dízimos e ofertas que foram entregues ao longo dessa semana para o exercício da tua igreja na obra do Senhor e para a glória do Senhor. Te oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.